faz muito tempo que você trabalha com o BPC, com planejamento. Contar para o pessoal, porque muita gente já te conhece, eu sei, mas tem gente que de repente está chegando agora e não sabe ainda da tua experiência. Então, ó, o pessoal que conhece, o Sidney falou, Eleusa, a famosa rainha das lives. É isso mesmo, né? Abraço, gente. Então, eu já trabalho há bastante tempo, né? Eu tive contato com o direito previdenciário ainda em 2013, eu estava fazendo faculdade, fiz faculdade tardia, mas não tive na faculdade em si, mas 2 amigos me falaram, olha, vamos estudar um negócio aqui que na nossa cidade não tem, que eu sou do interiorzão de Minas Gerais, lá do Riachinho. E lá a gente não tinha um advogado especialista na época. Eles falaram, vamos estudar direito previdenciário, negócio de INSS aqui, porque não tem ninguém. E aí eu nem tinha isso na faculdade, falei, vamos estudar. E desde o primeiro momento eu já me apaixonei. Né? E principalmente, assim, o planejamento previdenciário, ele me chamou muita atenção. Porque, sendo eu lá do interiorzão, da roça, né, mesmo tendo um pouquinho de conhecimento, não nessa área, mas em outras, na vida mesmo, né, não sendo uma das pessoas que tinha menos conhecimento, se eu tivesse contribuindo desde o início que eu comecei a trabalhar, eu já estaria aposentada. Sempre brinco que eu falo com meu pai, vou mover uma ação trabalhista contra o senhor para eu me aposentar. Brincadeira, né, gente? Mas essa questão do planejamento previdenciário, ela foi muito forte para mim, porque na maioria das vezes, né, na zona rural, quem tem muito conhecimento aí com o mundo, né, com o tamanho do nosso Brasil aí, a diversidade que nós temos, né, na situação financeira das pessoas, as mulheres em especial, elas chegavam no momento de se aposentar e tinham muita dificuldade, ainda continua tendo muita dificuldade. Por quê? Porque não planejaram, né? Não tem documento, por exemplo, uma mulher rural, ela não tem documento em seu nome, tem que buscar em nome de terceiros, e isso a gente sabe que dificulta mais. Não sabia que aquela dona de casa ela podia contribuir, mesmo que ela não estivesse trabalhando com carteira assinada. Então, isso me deixou assim, muito com aquela sede de passar tudo isso para todos, né? Mas para aquelas mulheres que eu convivia ali no dia a dia, olha, guarda o documento que vocês forem no mercado, guarda a notinha, guarda tudo que vocês tiverem, né, que fala que vocês são rural. Se tiver condição, paga para o INSS para você se aposentar depois mais tarde. Porque, infelizmente, a gente sabe que as mulheres são as mais prejudicadas em questão quando se trata de assim, um momento de financeiramente falando, elas são mais prejudicadas porque geralmente o documento está no nome do homem, né? O homem é o que vai sair para trabalhar ainda hoje, tá, gente? Então, desde 2013 que eu estudo direito previdenciário, mesmo sem ter terminado a faculdade. Mas o BPC Loas, ele chegou para mim assim com muita força a partir de 2014, de 2015, 2016, porque eu estava no INSS aqui em São Paulo, na capital, e um senhor sentou do meu lado. E aí ele começou a falar da vida dele. Falou assim, eu sou morador de situação de rua, ela me dá um cartãozinho e tal. Dei o cartão para ele, e aí um tempo depois eu recebi uma carta dele pedindo ajuda. Falou, olha, eu sou aquele morador de situação de rua, moro há 50 anos na Rua das Palmeiras, aqui na Santa Cecília, quem conhece, em frente à Casa X, moço falou o número e estou precisando de ajuda. E eu fui buscar esse senhor todos os dias. E nessa busca, né, atrás de encontrar esse senhor, eu nunca encontrei. Mas as pessoas começaram a me ver, as pessoas das lojas, o pessoal que sempre estava ali, falou assim, mas por que você anda todos os dias nessa rua aqui? Vai na Rua das Palmeiras inteira, procurando o quê? Não, eu sou advogado, estou procurando esse senhor. Mostrei a carta, que ele colocou os dados dele. E aí o pessoal começou a falar, olha, esse senhor, ele está internado, ele teve um problema psicológico e tudo mais. A gente não sabe exatamente onde ele está, né, mas ele sei que está internado. Mas se você quiser atender o pessoal aqui, tem muita gente na rua com bolsa de colossomia, tem gente, tudo quanto é gente que você puder imaginar, e que precisa de um atendimento. Eu falei, olha, eu sou uma advogada, né, não sou do Estado, não sou da prefeitura, faço trabalho por minha conta. Falei, não, você pode vir que eles vão te pagar direitinho. E aí comecei a atender o pessoal na rua mesmo, no lugar que eles estavam ali embaixo do Marechal Deodoro, naquela região ali. E foi assim que o BPC chegou bem forte na minha vida. Nossa, imagina, 10 anos atrás, né? Então, o quanto tempo de experiência você já agregou.
e dessa forma totalmente inusitada, né? Eu não sei se mais alguém já passou por essa situação. E eu imagino as pessoas na rua te olhando, pensando, bom, essa dúvida do que ela está procurando, quem que ela está... Até que eles entenderam o que era e como você poderia ajudar, e talvez ele tenha aberto outras portas também, né? Sim, abriu muitas portas, porque depois que eu comecei a trabalhar ali com os moradores em situação de rua, que eu atendia, né? Teve uma situação que foi... Como que é seu nome? Desculpa. Michele. Michele. Michele, tá. Vai ser fácil, o nome da minha irmã não vai esquecer. Então, Michele, quando eu comecei a atender, teve uma situação que me marcou muito, né? Quando a gente trabalha com essa população, né, com a população de rua, a gente fica muito marcado por algumas situações. Eu tinha o seu Zé, que ele também tinha 50 anos que ele morava na rua. E aí nós fomos ao cartório. Quando eu falei, porque naquele tempo eu reconhecia a procuração, não pegava, eu sei lá, era medo, né, de INSS dar problema, eu já reconhecia no cartório a firma do cliente. E aí nós chegamos no cartório. O cartório é ali naquela região ali da Santa Cecília, ele tem uns degrauzinhos, sei lá, uns 4 degraus. Quando chegou no primeiro degrau, assim, quando chegou na porta do cartório, ele fez igual a gente fala lá na roça, quando o gado estaca, que não quer entrar dentro de algum lugar, que ele está com medo. Ele parou e ficou paralisado. Ele não tinha ação, ele não conseguia se mexer. Eu falei, aconteceu alguma coisa, Zé? Eu falei assim, doutor, eu não posso entrar aí dentro. Eu não posso entrar no cartório. Ele não me deixa entrar. Eu falei, pois é, hoje, onde eu pisar, o senhor vai estar comigo. E o senhor vai entrar. Aí ele foi se acalmando e entrou, fez o que nós tivemos que fazer. Né? Isso me marcou muito. E depois ele ia sempre no escritório, ele ia lá ele queria pagar os honorários. Todo mês ele ia lá com dinheiro. Não aceitava fazer boleto, nada. Né? Ia com dinheiro. E a primeira vez que ele chegou no meu escritório, que a secretária serviu para ele um cafezinho com a xícara e com o pires, ele começou a chorar. E ele falava, doutora, 50 anos que ninguém me serve um café, que as portas não se abrem para mim. Então, assim, são coisas que marcam muito a gente, né? E aí, com essa situação de atendê-los, eles começaram a falar de mim para os donos dos comércios. Então, eu comecei a atender o pessoal, além deles, atender o pessoal dos comércios mesmo, fazer o trabalho para as famílias e tudo mais. Deve ser muito gratificante, assim, te ouvindo, eu consigo ver o carinho que você tem por poder atender pessoas e dar essas oportunidades, né? Assim, é uma história mais marcante que a outra. E como que você começou com a ideia do planejamento para eles? Qual foi o primeiro planejamento que você fez para a BPC? Então, o que acontece, né? Quando eu atendo um cliente para a BPC, tem perguntas que são muito específicas. Né? Primeiro eu vou questionar ali sobre a renda, sobre o grupo familiar e tudo mais. Quando eu chego ali no grupo familiar, a importância do planejamento previdenciário. Por quê? O BPC em si, ele não deixa, né? Ele não tem a retaguarda, que eu sempre falo com meus alunos. Ele não dá direito a uma pensão por morte, né? Ele não dá direito para os dependentes. Mas quando você fica atento e percebe que o planejamento previdenciário ele não é só para os benefícios previdenciários, pode sim e deve ser feito para o BPC, você já começa a ficar mais atento. Até no meu livro eu coloco as perguntas lá todas. Né? A primeira pergunta que você vai perguntar, você tem companheiro, companheira, é casado? Né? Tipo, não importa o tipo da família, formação familiar, mas você tem filhos menores? Você tem algum filho com deficiência, incapacitado? Então, foi nessas questões, né, que eu comecei a fazer planejamento para o pessoal que estava recebendo BPC ou que ia receber o BPC. E aí, quando eu respondo, olha, eu tenho, né, eu quero ter, já que eu vou receber o benefício, eu também quero ter a segurança para as pessoas que estão por trás de mim. E ainda mais, né, muitas pessoas, como eu trabalho muito com o pessoal de rua, né, situação de rua, o que era outra coisa? Trabalharam muito na construção civil, lá entre os anos 70, 80, né, até 90, 90 e pouquinho. Até vir aqui o Plano Collor, alguma coisa assim, que fez uma mudança muito grande, né, no incentivo das pessoas trabalharem formalmente. Então, essas pessoas, eu vou analisar a vida deles. Na minha lida aqui, né, geralmente eles não têm documento nenhum, viu, Michele? Às vezes eles chegam lá no escritório, eles não sabem, não tem RG, não tem nada. Aí a gente vai desculpar o tempo, organizar documentos. Então, você não
ter uma carteira de trabalho para saber. Mas quando você, né, organiza o documento, vai lá, pega o CNIS e percebe também que esse cliente, né, ele tem várias contribuições, ele tem ali 11, 12 anos de contribuição. Então, outra forma de planejar, porque sempre, gente, o benefício previdenciário, ele vai ser melhor do que o benefício assistencial. O benefício previdenciário, ele te dá 13º, ele te dá direito à pensão por morte, ele não tem aquela angústia de você não poder ganhar nada. Uma pessoa da minha família quer me dar uma doação. Não posso receber, porque senão eu vou, né, desenquadrar ali do BPC. Então, sempre o melhor benefício é o previdenciário. O assistencial é em último caso. Então, a gente observa isso. Se essa pessoa está próxima a se aposentar, né, volta a pagar. Então, se ela volta a pagar, daqui a pouco você troca o benefício dela, passa a receber um benefício previdenciário. Então, essa importância é gigantesca, assim, de você fazer um planejamento previdenciário para quem está recebendo BPC. Não despreze o cliente, porque mas é uma pessoa que tem carteira assinada, não dá para fazer BPC, não dá para fazer planejamento. Sim, até para o BPC dá e deve ser feito. Um planejamento previdenciário, porque vai beneficiar tanto essa pessoa quanto as outras pessoas que estão em volta. E claro, nós como advogados, né, vamos ter aí mais uma fonte de renda, que é o planejamento. Com certeza. E é interessante você falar isso, né, da preferência pelo benefício previdenciário em relação ao do assistencial, porque, de fato, dá muito mais segurança. E você lembra do primeiro caso que você fez de planejamento previdenciário, assim? Como que você começou? Porque eu imagino que o primeiro tenha sido bem marcante. Foi nessas questões mesmo, né? Chegou uma das situações que eu me lembro, assim, foi um cliente que ele estava, a gente conseguiu um BPC para ele por deficiência, e ele, né, não tinha, tinha ali família, tinha filhos menores, e aí eu falei, olha, a gente tem que se preparar, porque você pode morrer, ainda mais uma pessoa que está doente, né, que está conseguindo um benefício ali. Lembrando que o BPC, quando a gente fala da deficiência para o BPC, ela não pode ser fechada. Essa deficiência, ela é qualquer situação que impede a pessoa de buscar o seu sustento por um longo prazo. O que é esse longo prazo? 2 anos. Então, pode ser que essa pessoa esteja com problema de coração, que foi um dos casos, no meu caso, que era problema de coração, e se ela já tem ali, né, a gente não eu não sou vidente, mas a gente vai trabalhando bastante, vendo cada situação, cada doença, e o que o médico fala também, você sabe que aquela pessoa pode não viver muito tempo. Então, essa preparação mesmo, né? E os clientes, paga o benefício, volta a pagar o INSS, para você deixar aí uma pensão por morte. E, gente, é difícil falar isso para o cliente? Falar com o cliente, olha, você vai morrer daqui a pouco, né? Mas é uma coisa que a gente tem, né? Nós, como advogados, é uma obrigação nossa de instruir bem esse cliente, de deixar bem claro todas as possibilidades que ele pode enfrentar. E, nesse caso, eu falei com ele, expliquei toda a situação e ele voltou a pagar. Né? E aí, em caso de óbito dele, a família está segurada. É um dos casos bem legais. E aí teve uma situação também que foi um casal homoafetivo, que um dos parceiros, né, conseguiu o BPC e continuou pagando. Ele veio a óbito e o parceiro conseguiu a pensão por morte. Se ele morre, né, sem pagar o INSS, só o benefício assistencial, que é o LOA, não ia conseguir uma pensão por morte. Então, essa é a atenção que a gente tem que ter aí. E essas são várias situações que eu faço, né, nesse planejamento, mas são duas assim, que ficaram bem marcadas. Nossa, e veja como são bem diferentes também, né? São realmente várias situações que precisa entender cada caso do cliente. E o atendimento também, como você está falando, muitas vezes é uma notícia difícil de trazer, né? De como você fala para a pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, que está numa situação de risco, e dizer, olha, é melhor fazer assim, porque em caso de óbito, e daí talvez a pessoa não entenda, às vezes
nem bem o que está acontecendo com ela, qual é o risco ou não, porque ela às vezes já teve outros riscos maiores ou menores, então é difícil também trazer esse senso de risco e de coletividade para o familiar, para quem está junto, né? Sim. E outra situação também, que é muito importante, né, que envolve planejamento. A pessoa falece recebendo o BPC. Já tive casos assim, estou aguardando o resultado na justiça. A pessoa faleceu recebendo o BPC. E aí, na análise, né, gente? Porque a análise de planejamento não envolve só eu ver valor ali, é uma análise geral da vida da pessoa. Na análise, eu constatei o quê? Que essa pessoa, quando ela recebeu o BPC, foi né, concedido o BPC, ela tinha direito a um benefício previdenciário. Só que naquele momento, quem pediu, né, não tinha tanto conhecimento, pediu o benefício que foi mais fácil, mais rápido. Então, o que nós estamos aqui brigando e buscando? E já tem várias decisões positivas em esse favor. Se você comprova que aquela pessoa estava doente, né, estava incapacitado lá atrás, mesmo ela tendo recebido o benefício incorreto, que era o BPC, a pessoa, né, o seu dependente, vai poder receber pensão por morte. Por quê? Porque ele tinha direito a um benefício previdenciário lá atrás e foi concedido o benefício errado. Então, olha para vocês verem, enquanto o planejamento previdenciário dentro de um BPC, né, ele faz toda a diferença para a vida, não só daquela pessoa que está recebendo o BPC, mas de todas as outras que estão ali na sua retaguarda, né, em volta dele. Tem muito impacto, né? Não é realmente só... Acho que o planejamento como um todo, ele traz isso, mas nesse caso, pelas questões mais sensíveis, né, de saúde e tal, eles ficam mais evidentes ainda. Quando você vai trabalhar com a documentação, Eleusa, e aí não tem a documentação, né? Por onde você começa? Como que você começa a construir, assim, a análise, já que você muitas vezes não vai ter os documentos? Então, primeira coisa é a entrevista, né? A entrevista é o coração, né? É a espinha, a parte mais importante do nosso trabalho como advogado. Porque eu preciso saber toda a vida daquele meu cliente, todos os detalhes da vida dele. Mesmo que eu não vá usar tudo, mas eu necessito saber detalhadamente tudo o que acontece na vida dele. Então, eu faço uma entrevista bem feita, e aí a gente começa já, né? Ver, teve algum lugar que você foi no hospital? Porque, às vezes, quando eles não têm documento nenhum, pega o documento do hospital. Vai no poupa-tempo, orienta ir no poupa-tempo. Quando, às vezes, é uma situação assim, que é muito delicada, que a pessoa é muito simples. Eu até já fui no poupa-tempo várias vezes com os clientes, né? Nem sempre eu consigo acompanhar, mas vou no poupa-tempo para ele fazer o documento, né? E trazer o documento, fazer o cadastro único, gente. Benefício assistencial, BPC LOAS, não tem como fazer sem cadastro único. É um documento que eu reputo mais importante. Claro, depois do CPF, né? Depois do seu RG e CPF. Mas o cadastro único vai estar ali informando os detalhes daquela vida daquela pessoa. Né? Renda, quem são as pessoas, onde ela mora, como é que é a vida dela. E aí, no cadastro, nós temos que ter muita atenção. Por quê? Ele é um documento autodeclaratório. Nós que declaramos as informações que tem ali. Michele, eu já tive casos, muitos casos, de clientes assim, que o cadastro único é totalmente diferente da vida real daquela pessoa. Tive uma situação de uma senhora que ela tinha aquela contribuição reduzida, a alíquota reduzida de 5%. E aí nós sabemos que na alíquota reduzida de 5% precisa ter ali as características, né? A pessoa não pode ter renda nenhuma, tem que ter a família renda de 2 salários e etc. Essa pessoa, ela fez o cadastro único dela, na folha de rosto não informava renda, mas quando a gente foi tentar fazer um benefício para ela de incapacidade, o INSS não validava as contribuições. E aí eu fiz várias, né, reuniões no INSS para ver se alguém achava o motivo. Até que uma pessoa bem interessada, um servidor, encontrou que lá dentro do cadastro único dela, ela tinha feito uma informação de que recebia uma doação mensal de R$1.000. E aí eu entrei em contato, falei, por que a senhora falou isso? A senhora recebe essa doação e tudo mais?
E aí ela falou assim, não, doutora, no dia que eu fui fazer o cadastro, a pessoa que estava me atendendo falou que eu precisava colocar uma renda. E ela me sugeriu falar que eu ganhava uma doação de R$ 1.000. E por incrível que pareça, esse valor não aparecia naquela primeira folha que eles mandam para a gente, naquela folha que mandam. Sim. E somente dentro do INSS que eles conseguiram localizar essa informação. Então, esse período que ela contribuiu baixa renda, não conseguiu validar, porque ela declarou que tinha esse valor, que ela recebia esse valor mensal. Então, para ela usar, ela teve que complementar. Complementar para 11% para ela poder utilizar. Então, o cadastro único é um documento de muita importância que a gente tem que fazer. Até que a gente fez uma postagem esses dias, assim, de uma forma mais lúdica, né? Falando, se você não tem renda, deixa a renda zerada. E a gente sabe que temos muita dificuldade, né, de fazer o cadastro único corretamente. Não sei se é porque, às vezes, tem muita gente que está lá trabalhando e não tem as informações que eu falo. O treinamento correto para colocar ali o que é a vida da pessoa. Mas já tive muitos clientes que teve essas situações, assim, que eles não aceitavam, a pessoa não tem renda, não. Você tem que colocar uma renda aqui. É obrigada a colocar uma renda. E as pessoas são muito simples e colocam. Né? Já enfrentei bastante essas situações. E só voltando aqui um pouquinho, Michele, quando a gente for contribuir, gente, lembrando do planejamento previdenciário para a BPC LOAS. Se você está recebendo um BPC LOAS e vai contribuir, não pode ser no valor daquela alíquota reduzida do dono de casa, do lar, de 5%. Por quê? Essa alíquota, como eu falei agora, ela não pode ter renda própria a pessoa que está contribuindo. E o BPC, para essa modalidade de contribuição, ele é considerado renda. Então, se você vai voltar a contribuir, eu sempre instruo meus clientes a contribuir com 11%. Então, quando eles já têm ali, a gente já fez o planejamento, o benefício do CEF fez o planejamento, já sai do meu escritório com as guias de 11% na mão. 11% do valor salário mínimo. E essa é uma dica muito boa, né? Porque se você contribui de forma equivocada, depois pode dar muito reflexo nas outras atividades, como você vai querer direcionar o processo. Então, é muito sensível. Então, fica a dica para o pessoal recolher com 11% e não naquela alíquota mínima dos 5%, né, Elisa? E facultativo, porque se você recolhe como individual, aí já vai entender que você está trabalhando, exercendo atividade laboral, e seu benefício vai ser suspenso e pode ser até cortado. Então, muito importante, o planejamento para o BPC não pode ser um planejamento qualquer, tem que ser muito bem feito, gente, né? Observando todos esses detalhes. BPC, contribuição facultativa, 11% ou 20%, da forma que a pessoa, né, não precisa gastar. Se eu posso gastar 100 e pouquinho, para que eu vou gastar 200 e pouco para manter essa contribuição? E nem precisa ser todo mês também. Né? Eu tenho que analisar no planejamento previdenciário, quando a gente faz o planejamento previdenciário, tem pessoas que não precisam contribuir todo mês. Né? Pode contribuir de 4 em 4, 5 em 5, 6 em 6. Eu não gosto do 6 em 6, Michele, porque eu contribuo de 6 em 6 meses, se eu esquecer ali quando chegar o 6º mês, pode dar algum problema na hora de conseguir algum benefício. Então, vai de 4 em 4 meses, né? 3 vezes no ano você faz contribuição ali, tá lindo. Ele consegue criar a continuidade, né? E ao mesmo tempo não tem essa questão dos intervalos ficarem tão distantes, se acontecer alguma coisa, esquecer, e daí dificultar também para essa comprovação depois, né? Para essa continuidade. Você estava falando um pouquinho sobre os custos familiares também. Quando tem uma renda per capita um pouquinho maior, assim, maior que 1/4 do salário mínimo ou meio salário mínimo, dá para manter, dá para trabalhar com esse cliente pensando ainda ou você deixa de buscar o benefício, Elisa? Dá para trabalhar, só que assim, é bem complexa a situação, porque você não é simplesmente eu chegar no administrativo, é mais difícil. No judiciário tem se flexibilizado, sim. Alguns alunos têm me mandado sentenças muito boas de flexibilização em questão de valores. Como? Compra
comprovando que aquela pessoa, né, que vai depender do benefício, ela precisa de um terceiro, ela tem a necessidade de alguém que fique ali com ela o tempo todo, comprovando que ela tem uma necessidade de uma alimentação especial, tem necessidade de fralda, tem necessidade de um medicamento especial, mas tudo isso, gente, tem também que comprovar que você buscou, né, nos equipamentos estatais, no Estado, na Prefeitura, na assistência social, você foi atrás desses benefícios e não foi suprido. Não é só chegar e falar, não consegui e pronto. O que nós falamos? Falamos de prova diabólica. Né? Quando você for no CRAS, nos lugares que tem o fornecimento de medicamentos, dessa alimentação especial, na prefeitura, quando é uma cidade pequena, então o que você faz? Leva um papel, leva um documentozinho, escrito mesmo à mão, né? Que você está ali solicitando esse medicamento, ou aquela fralda, e aí pede para alguém assinar se eles não forem fornecidos. E claro, quando a gente for fazer uma ação judicial, e eu já falo isso para vocês fazerem na administrativa, para depois levar para o judicial. Um beijo, Irene. Um beijo para todo mundo aí, gente. Eu vi Michelle entrando, várias pessoas, não consegui falar aqui o nome. O que é importante? Mesmo na fase administrativa, o processo, ele começa, né? A gente vai saber se ele vai dar certo ou não, é lá na fase administrativa, se eu faço um bom processo administrativo. O que eu já faço naquele processo administrativo? Coloco ali um quadro comparativo. Olha, a renda é X coisa, é X valor, e os gastos são X valor. Mesmo sabendo que na via administrativa pode ser que não teremos, né, resultados positivos. Por quê? Para você for para o judiciário, você já leva isso para o judiciário. Informação de que a renda é X e eles têm gasto com aluguel, coloca todos os gastos que essa família tem para tentar desconstituir essa renda. E usa bastante, né, a Lei 8742, artigo 20, seus parágrafos lá, eu não estou lembrada agora se é o 14, eu não me lembro, gente. A partir do artigo 20, exatamente os artigos, quando fala lá da flexibilização para meio salário, essa questão de quando a pessoa depende de terceiro, tá? Dá uma olhadinha na lei, que vocês vão ver, tá bonitinho lá. Para você fundamentar, olha, tá aqui, eles têm um gasto excessivo. Tem criança, por exemplo, que tem, um aluno mandou para mim uma sentença que foi bem grande a concessão, assim, em questão da renda que o juiz fez. Por quê? Porque essa criança, ela tem aqueles aparelhos de respirar, e ela tem que comprar, né? Encher aqueles bujão de ar, né? Não sei como é que, lembrando agora como é que fala, oxigênio. Então, oxigênio, né? Oxigênio. Colocar detalhado, gente, o que é a situação, né? Outra situação, se essa pessoa, né, ela está numa comunidade que não tem esgoto, que não tem água, que não tem acessibilidade, tudo isso. Agora mesmo eu estava falando com uma cliente que nós vamos fazer judicial, porque o dela foi negada administrativo. Falei, manda foto da sua casa. Ela, doutora, mas para que você quer foto? Falei, por quê? Porque eu já quero ver como é que é a sua casa, para eu já mandar para o juiz tudo detalhado. Olha, no caso dela, ela perdeu uma visão total e está com a segunda visão super comprometida. Então ela não está enxergando quase nada. Aí ela até falou, doutor, eu arrumei minha casinha, me comprei minhas coisas, enquanto eu tinha, o doutor Augusto está falando que é o artigo 20B, que eu não estava lembrando exatamente qual que era. Obrigado, montei, né? Obrigada. Montei minha casa enquanto eu tinha, né, estava enxergando, agora eu não consigo fazer mais nada. Então, o que eu vou colocar na minha ação ali? Eu já tinha colocado algumas informações, eu vou colocar. Que essa pessoa, ela construiu, porque ela tem uma casa mais ou menos armadinha, bonitinha. Por quê? Porque quando ela tinha condições de trabalho, ela fez aquela casa, ela arrumou aquela casa. E outra coisa que nós temos que discutir muito. Vai me cortando aí, Michelle. Não, mas eu acho que o pessoal está gostando de ouvir. Eu também tô te ouvindo, mas eu vou perguntando. Então, outra coisa que a gente tem que falar muito, que até tem um capítulozinho no meu livro, é sobre a deficiência social mesmo, a invalidez social, né? Porque, como que eu tenho um super amigo, né, que ele é procurador federal, e ele fala,
eu tenho alguns transtornos, mas eu consigo, eu consigo trabalhar, eu sou um procurador federal. Mas imagine, por quê? Porque eu tive lá da minha base, meus pais já tinham condição financeira boa de me colocar numa escola boa, de me colocar num lugar que eu ia conseguir estar ali em igualdade com as demais pessoas. Mas imaginamos uma pessoa que está na periferia, né, uma criança que está na periferia, que não está tendo acesso a fonoaudiólogo, aos equipamentos mesmo, que pode transformar a vida daquela criança, uma escola que ela vai conseguir, né, estudar e aprender da forma que ela consegue aprender, com ajuda e tudo mais. Então, você não pode analisar genericamente. Eu coloquei ali na minha petição. Eu não posso analisar esse caso da minha cliente, que ela perdeu a visão, como uma pessoa que está trabalhando. Tá, eu tenho pessoas no fórum trabalhando que não tem né, zero visão, né, cegueira zero. Mas eu não posso comparar essa pessoa, por quê? Porque eu tenho que ver o contexto social. Não é só a situação em si, mas o contexto social que tem que contar. Né? A gente sabe que isso faz toda a diferença. Quais são as oportunidades que eu tive, né? Quais as que eu não tive. Então, a gente analisar o caso concreto, pessoa por pessoa, situação por situação. Porque o benefício tem muito a ver com o impacto que ele vai causar na vida da pessoa, ela tendo ou não como se estruturar, dado as situações que ela está enfrentando, né? E você comentou, é muito interessante, você olha como fosse uma fotografia, só esse momento, parece que todo mundo tem uma condição parecida. Só que não é, não adianta olhar a foto, precisa olhar o filme todo, né? Você precisa olhar tudo que está acontecendo. Sim, eu tive um benefício negado porque a mulher tinha um sofá na casa dela, o sofá estava rasgado. E ela morava numa casa emprestada. O benefício foi negado. A gente recorreu, mas, assim, infelizmente, nós temos, né, jogadores e jogadores. Jogadores que não têm esse conhecimento, acho que tinham que passar, todos os jogadores, eles tinham que dar uma passada pelas periferias, pelos interior, né, do nosso país, para entender esse regionalismo. Essa semana passada eu estava fazendo audiência e eu falei com a juíza, eu falei, doutora, tem um pouquinho mais de compreensão com o regionalismo. Eu tinha testemunhas que estavam lá no interiorzão da Bahia, eles precisavam falar no WhatsApp. E eles conseguiram entrar na audiência, um delas, mas ela não conseguia abrir o áudio nem a câmera. E a juíza super impaciente. Eu falei, doutora, tem um pouquinho de né, assim, entendimento desse regionalismo. Não é porque nós estamos aqui no centro de São Paulo, sabendo mexer no telefone, que todo mundo sabe. Tem a empatia mesmo, é conhecer o nosso país, conhecer a extensão territorial e as dificuldades que as pessoas enfrentam no nosso país. Não é todo mundo que tem um telefone, um iPhone, um telefone bom na mão, que dá conta de abrir uma câmera e ficar de boa. Não é, gente. E tem o processo de você conseguir, cada um, né, advogando, transmitir também para os clientes que eles podem, como você fez com um cliente que não queria entrar no cartório, quem não ouviu o comecinho da live, volta lá e ouve, que é uma história bem interessante também, que a Tereza contou, e você poder oportunizar, dizer, não, peraí, vem aqui também, trazer as pessoas que estão de alguma forma afastadas daquele contexto para elas se sentirem pertencedoras também, né? Pertencentes ali a essa situação e saber como usar. Então, às vezes é um pouquinho de paciência para usar a tecnologia, às vezes é explicar um pouco mais o contexto. Muito do papel do advogado, quando ele vai pensar no planejamento, né? A gente estava falando disso, é de ver mesmo Você falou muito, muito claro assim isso, né, Elisa? Precisa saber tudo o que está acontecendo com a vida do cliente, ainda que você não vá usar. Mas tem que saber para poder entender de que referência ele está partindo, de qual é o ponto de vista dele, o que ele passou, o que você vai poder ajudar ou não dentro daquela situação, né? E poder pesquisar, é um trabalho de análise, assim que começa dessa entrevista, mas muito essa situação social também, que cada cliente se encontra, né? Que vai estar mesmo. Sim, a gente tem que aprender, e aí eu falando bastante do meu livro aqui, que as meninas até perguntaram, eu falei,
tô falando, gente. Eu coloquei até essa forma de atendimento, Michele, né? Que a gente precisa atender o cliente conforme ele precisa ser atendido, né? E, claro, gente, tratar todo mundo da melhor forma, mas às vezes tem pessoa que a melhor forma para ele é que você não pegue na mão dele. E para o outro é pegar na mão. Então, é você ter um olhar mais crítico, né? Entender ali quem você está atendendo. Entender a pessoa, um pouquinho da pessoa. E trazer essa pessoa, o que você falou aí é importantíssimo. Quero até falar uma coisa que é importantíssima aqui para os colegas. Né? Muita gente tem essa discussão assim, mas como assim você cobra para fazer BPC? Como assim que BPC, né? Gente, uma coisa que eu aprendi fazendo BPC para pessoas em situação de rua, né? Ou para pessoas que não é situação de rua, é que quando você cobra um trabalho, você traz dignidade para essa pessoa, tá? Muda a pessoa, ela muda de papel. O que você falou aí, né? Da hora que o seu Zé chegou na porta do cartório, ele não se sentia pertencente, ele se sentia à margem de tudo isso. A satisfação que ele ia me pagar, que eu parcelei para ele várias vezes, que ele ia lá no escritório me pagar, era uma coisa assim, ele comprava uma roupa nova para ir no escritório, né? Ele se arrumava todo bonitinho para ir no escritório. Então, a cobrança de honorário, quando você está fazendo pro BPC, ela é legítima e ela traz para essa pessoa dignidade. Pessoas que estão ali há sei lá quantos anos, né? Como esses dois que eu contei, que estavam 50 anos na rua, e ninguém enxergava eles como pessoa. Imagina eles chegando com o dinheiro na mão assim e falar, olha, eu estou pagando por um trabalho. Não foi nada que ninguém me deu. Eu estou pagando. Você é minha advogada porque eu estou te pagando pelo trabalho que você fez para mim. É muito gostoso isso. E é muito gostoso. Eles sempre falam comigo, né? Eu falo, não, doutora, é muito bom vir aqui pagar a senhora. Até leva balinha, eu não sei, eles acham que eu sou criança, né? Leva bala, leva essas coisas criança para mim, é muito engraçado. Mas não tenho, né, esse pudor em cobrar no seu serviço. Porque se a gente não cobra, daqui a pouco a gente pode falar na rua, né, gente? Nosso trabalho social não é não cobrar, é fazer um trabalho de excelência. E isso é tão importante também quando a gente conversa com outros colegas de profissão e tal, porque, vamos então ajudar, vamos colaborar. Eu acho que existe sim um papel social da advocacia, de colaboração, e a gente está falando bastante dele, né, de como tratar, de como entender essa realidade, de como trazer, de como ter paciência na audiência, de como tratar bem as pessoas, porque isso, independente da advocacia, é uma prerrogativa, né, de se relacionar com outras pessoas que a gente vai encontrando, mas ele estava falando aqui dessa questão da cobrança, né? A gente conversou, será que não cobra? Então, talvez seja a forma como cobrar, né? Cobrar é interessante e é importante, mas cobrar de forma que a pessoa consiga pagar e ela possa ter essa satisfação pessoal de ela se sentir tão capaz quanto qualquer outra de ter ali um advogado, uma advogada que vai estar avançando em direção aos direitos que ele tem, né? Olha, aqui a doutora Elisa vai voltar com a gente e o Sérgio está falando, né, que muitas dessas pessoas ainda desconhecem que tem direito a BPC LOAS. Sérgio, talvez nos grandes papéis mesmo da advocacia seja levar até essas pessoas, né? Elisa estava comentando que ela, no começo, andou um monte lá na Rua das Palmeiras, para um lado e para o outro, para achar uma pessoa que tinha direito a esse benefício. O Sérgio estava comentando aqui, Eleusa, que muitas dessas pessoas em situação de rua, elas não sabem que elas têm direito ao benefício, né? Então, que também tem esse papel de levar esse conhecimento para que elas, então, entendam que elas podem ter o benefício e o advogado, então, poder trabalhar junto para esse reconhecimento e para consolidar esse benefício para aquela pessoa. Sim, gente, isso é muito importante, né? Eu brinco sempre com minhas alunos, meus alunos, eu falo assim, ó, vocês são
advogados onde vocês estiverem. Eu estou tirando férias de ser advogado. Gente, não. Está dentro do ônibus, começa a contar que você é advogado. Está andando na rua, conta que você é advogado. Né? É a melhor forma de você propagar o seu trabalho e a melhor forma de você poder ajudar. Imagina, você senta ali do lado de uma pessoa, né, um morador de situação de rua, e aí você vai falar para ele, olha, você sabia que você pode ter direito a um benefício? Né? Muita gente que está machucado ali, que está doente, que está com 65 anos. E eu tive muitos casos, de pessoas que estavam lá com 65 anos, e aí com esse movimento, né, de atendê-los, muitos deles não precisaram do BPC. Porque a gente foi procurando documento e conversando nessa entrevista. Mas eu lembro que eu trabalhei, doutora, naquela empresa de construção. Era muito o pessoal de construção. Na construtora X. E ela ainda existe, construtora lá dos anos 70. E aí foi lá, buscou a ficha de registro e a gente conseguiu a aposentadoria de 3 ou 4. Então, olha o que você vê. Né? E foi conversando, informando, né, que você é um profissional, que você sabe o que está fazendo. Né? Faz essa pessoa acreditar em você. E se uma pessoa, né, a gente precisa de um cliente que acredite na gente. Se um cliente acredita, ele vai espalhar seu nome aí pelo mundo. Tanto também quando é coisa ruim. Então, coisa que é muito importante é sempre falar a verdade para o cliente. Se o cliente não tem direito, não tem condições de chegar, de acessar algum benefício, fala a verdade. Tive experiência aqui, doutora, de pessoas que cobraram valores para o cliente. Só eu vou conseguir seu benefício. E a pessoa arruma dinheiro emprestado, faz o que for, porque tem, né, acredita que vai conseguir um benefício, mesmo se não tem direito nenhum. E já chegaram várias pessoas nessa situação para mim. Então, seja realista, né? Fala o que é de verdade. Teve caso também que o cliente ele já tinha direito ali a uma aposentadoria, mas eu falei assim, olha, se você esperar um certo tempo a mais, seu benefício vai ser bem melhor. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, você é doida? Você não quer ganhar meu dinheiro? Eu falei, eu quero ganhar seu dinheiro, mas eu não quero que daqui a pouco seu vizinho se aposente e você fala, ela não me falou nada, ela só queria ganhar meu dinheiro. Né? Então, a gente precisa falar a verdade. Tem direito? Tem. Se não tem, vamos construir esse direito, se dá tempo de construir. Né? Alguém te procurou, está com 50 anos, nunca teve uma contribuição. Dá tempo, gente. Imagina, se for um homem, vai dar certinho. Não, certinho depende, né? Se for antes da reforma ou depois da reforma. Mas se for uma mulher, né, vai aposentar um pouquinho mais da idade, mas vai conseguir, né, um benefício. Então, a gente tem que estar atento e falar sempre a verdade. Então, obrigada. Acaba que a gente estava falando muito do BPC, né, do outro e tal, mas eu acho que o grande foco, muitas das vezes, é esse olhar para o cliente, né? Esse saber direcionar, entender qual é a demanda de cada um, e ter esse viés da transparência que você está comentando, Elisa, de olhar e falar, bom, o que esse cliente precisa? O que a gente consegue de melhor para essa situação, sabe? O pessoal estava comentando do teu livro. Fala um pouquinho para quem não conhece ainda do livro, o que tem lá. Deixa eu pegar aqui. Tá aí o livro? Mostra para o pessoal aproveitar. Pede de Natal. É um tira-dúvida de BPC. Isso aqui é um ótimo presente que você dá para os seus amigos aí de Natal. Ó. Eu fiz bem esse facinho de leitura, fiz bem de uma forma que a pessoa, né, mesmo, mas eu não tenho conhecimento, não tenho, estou começando agora. Você vai conseguir, né, fazer seu primeiro atendimento, que a gente passa aqui pelo atendimento, mostra que a situação de uma casa, não dá para vocês verem assim, mas é uma situação de uma casa que o meu cliente, Michele, o que ele fez? Ele foi no CRAS, eu instruí direitinho, né, mas ele foi no CRAS e chegou para mim com o documento do CRAS, do cadastro único, lá estava com a renda de R$600, quando o salário era 900 e pouco, era só ele e esposo. Aí veio o problema nesse benefício, né? Claro, estava muito acima da renda. Aí eu falei, o que foi que aconteceu? Que você falou? Ele falou assim, doutora, tinha uma moça bonita lá e eu fiquei com vergonha de falar com ela que eu não tinha renda. E aí eu inventei para ela que eu tinha R$600 de renda. E aí,
nós tivemos que ir para o judiciário, porque ele foi lá, atualizou o cadastro único, mas na folha de rosto atualizava, dentro do sistema não. Então a gente teve assim, foi um processo demorado. E aí, quando a perícia judicial, que ela vai na casa da pessoa, que aí, quero só fazer um adendo aqui, gente, tem que ter muito cuidado. Se o seu cliente, né, tem assim, uma casa mais arrumadinha, etc., tenta fazer esse benefício na via administrativa, porque a administrativa, a perícia não vai até a casa da pessoa, a judicial vai à casa, olha os vizinhos, olha tudo, tá? Pesquisa de tudo. E aí esse cliente, ele foi a perícia dele que chegou, eu entrei em choque, e eu só chorava na hora que eu via as fotos da perícia. A casa dele, é porque não dá para você ver, porque é muito pequena aqui, ó. Ó, a casa dele, isso aqui, gente, é o quarto dele. Esse é o quarto. Esse é o banheiro. Cozinha. Não tinha lugar para essa pessoa sobreviver. E ela falou que tinha renda. Por quê? Porque ela ficou com vergonha da moça bonita. Então, quanto é importante o cadastro único ser feito de forma correta, informando exatamente se a pessoa tem ou não tem renda, né? Não inventa informação. Não deixa, e orienta o seu cliente para ele não inventar informação. Porque o maior prejudicado vai ser ele. É claro, quando a gente faz o benefício, nós vamos ter nosso retorno, sim. Mas o melhor retorno que nós podemos ter é melhorar a vida dessa pessoa. Então, a gente precisa instruir bem ela. Instruir, que eu falo, não é falar para ela mentir, tá, gente? É instruir, é falar, olha, fala a verdade. Conta o que realmente acontece na sua vida. Tá sem áudio seu. Opa, acho que eu estava dizendo, obrigada, Elisa, que essa é a melhor dica de todas, assim, trazer confiança para o cliente de que a história dele é a melhor história, ainda que ele tenha as dificuldades, cada um tem dificuldade com suas histórias, né? E as pessoas que passam por situações de vulnerabilidade, enfim, situação de rua ou um tipo de doença, as pessoas se envergonham por essa condição e aí isso vai causar muito mais impacto do que se ela tivesse conseguido passar por essa às vezes é uma situação de vergonha, às vezes é um momento de dúvida, né? Um constrangimento. Então, estar junto com o cliente, fazendo essa parte do atendimento como um todo, reforça muito, né, para o BPC. Acho que para todos os atendimentos. Mas pelo que você está trazendo, assim, quando você pega um caso de BPC, um caso de LOAS, é muito mais emblemático isso, né? Sim, meu marido até fez o prefácio do meu livro e eu achei bonitinho que ele colocou assim, o cliente de BPC é um cliente mais especial, né? Você tem que ter um cuidado maior com ele, porque ele já está à margem, ele já não se sente, às vezes, ele nem se sente mais um ser humano. Uhum. Então, a gente precisa mostrar para ele, olha, você está aqui, igual, não tem diferença. Né? Ninguém é de melhor que ninguém, é porque você tem um rio de dinheiro ou que você não tem nada. Todo mundo vai morrer e vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Ou para a terra ou para o fogo. Então, não tem você não precisa se sentir menor porque você está nessa situação. É gratificante você conseguir um benefício. Eu não sei, nós temos tempo ainda, eu posso contar a história. Temos alguns minutinhos, mas uns 2 ou 3. Se quiser comentar só alguma coisa, acho que a gente já tem uns 3 minutinhos. Então, tive uma história assim, que foi muito bonita, né? Que uma cliente minha que ela tem lúpus. Lúpus é uma doença difícil de diagnosticar e eu consegui um BPC para ela. E ela, até hoje, tá? Ela sempre me manda mensagem, quase todos os dias. Mas nos primeiros momentos que ela conseguiu o benefício, ela me mandou assim, doutora, chorando. Eu estou indo comprar o meu primeiro pacote de arroz em X anos, em tantos anos, porque o lúpus dela era muito avançado, ela sempre ficava muito ruim, fica muito ruim. Eu estou indo comprar o meu arroz e vou chamar meus netos para comer na minha casa. Então, assim, gente, é extraordinário, sabe? Ela falou mais. Eu recebo um salário, mas que para mim é 1 milhão todo mês. Eu consigo chamar meu neto para comer na minha casa. Eu consigo hoje comprar o meu pacote de arroz. Então, imagina você escutar uma coisa dessa. Claro, dinheiro é bom, é ótimo.
mas ele é a consequência do nosso trabalho. Mas o Não, resultado final, né, o psicólogo consegue transformar na vida da pessoa, é o que faz essa diferença, é o que faz, o que me move mesmo. uhum. E parabéns por essa dignidade do trabalho, de trazer também tanto pertencimento, tanta, eu acho que não tem outra palavra, para essa pessoa que tem a satisfação de receber a família, sabe? É uma coisa muito genuína, né? Então, a Anitta está falando que o pouco com Deus é bastante. É essa coisa da realização, né? De poder levar para as pessoas essa condição de se sentir pertencedora, pertencente ali na vida, de também estar podendo prover para os outros familiares, de poder estar se sentindo independente, né? Com seu próprio sustento. Então, imagino aí quantas histórias boas tem no livro, que ainda não leu, fica o convite, né, Leusa, para conhecer e presentear com o livro. Tá aí, ó, cheio de tira dúvida, né? BPC boas. E eu acho que o pessoal ouve bastante da tua advocacia, mas quem ainda não segue a Autoreliza nas redes sociais, recomendo que siga, porque sempre tem muitos bons compartilhamentos. Ela já falou que a rainha das lives, volta a tem live por lá, a gente já fez live aqui também, né? Como essa, outras. No futuro a gente pode voltar a fazer. Eleusa, super obrigada pelo teu tempo, pelo ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouquinho sobre o BPC, compartilhar essas histórias inspiradoras com outros advogados. Obrigada, Michele, obrigada a todo o pessoal do Cálculo Jurídico. Estou aqui à disposição, é só me chamar, porque eu adoro, né? Não é à toa que me chamam de rainha das lives, é porque eu gosto muito de fazer live. Hoje, às 19 horas, eu tenho live, amanhã às 18h30 eu tenho live. Essa semana eu tive que fazer bastante live aqui no meu perfil, que eu estava um pouco parada. Agradeço muito, né? Adorei estar aqui nesse bate-papo com você, com todas as pessoas que estão aqui. E, gente, lembre-se, né? Cada pessoa que você atende, cada cliente é único. Trata ele como se fosse o único cliente que você tem no seu escritório. Com certeza ele vai trazer um monte de clientes para você. É isso. Pessoal, então, ótimo final de ano, né? A gente já vai desejando boas festas, pessoal. E a gente se vê em breve. Obrigada, Elisa. Tchau, tchau, gente. Ótima tarde.